estar aqui essa noite, né? Que como a Bíblia diz, eu sempre digo, né? Que do homem é a preparação do coração, mas a resposta vem da boca de Deus. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. Me acompanha a Thalita, Deus seja louvado, né? É uma bênção a Thalita na minha vida, porque aí eu não preciso dirigir. Ela dirige, tem me ajudado muito, amiga. Que Deus lhe recompense. Quero agradecer, né, aos pastores da igreja, os obreiros, por confiar de nós estarmos aqui essa noite. Bispo Adagmar e Apóstolo Márcio são os amigos que eu tenho mais chegado que um irmão. E eu amo a vida deles. E elas que só não está aqui hoje, porque ela também está pregando a essa hora, né? E o culto dela começa no mesmo horário que começou aqui. Não, ela estaria aqui também. Mas nós viemos, o Senhor nos guardou, e eu louvo e bendigo o nome do Senhor para todo sempre. Estou feliz de estar aqui. Os irmãos que fazem a obra, que cada dia está no lugar, entende? Tem lugar que nós vamos pregar e a gente diz: Senhor, por que que tu me trouxe aqui? Mas tem lugar que a gente chega e sente a presença do Deus vivo, né? Aí é bom, aí é gostoso estar no mesmo ambiente. Irmão, Deus pôs uma palavra no meu coração, eu quero pregar a palavra que Jesus colocou no meu coração. E eu peço que você abra a sua Bíblia, Isaías 37, o verso 33 e 34. Se eu tossir, os irmãos vão me entender, né? Eu sou, infelizmente, eu ainda sou alérgica. E quando entra o inverno, eu passo praticamente o inverno todo com a sinusite, a rinite atacada, a garganta. E só Jesus na minha vida, mas eu sei que os irmãos vão compreender, né? Nada que impeça de nós adorarmos ao Senhor. Diz assim, Isaías 37, o verso 33 e 34. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Os irmãos podem se assentar, amém? Obrigada, amiga. É que eu não posso tomar água gelada. Aliás, irmão, tem 30 anos que eu sirvo a Deus, tem 30 anos que eu não tomo nada gelado. Quando está muito calor, eu misturo um pouco, porque senão eu não tenho amígdalas. Com 11 anos de idade, eu passei por uma cirurgia, as amígdalas foram tiradas. E aí, se inflama as cordas vocais e eu nem falo, né? Então, é por conta disso. Irmãos, o nosso Deus, nós sabemos que Ele é Deus do impossível. E a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Eu nunca vi Deus operar e alguém conseguir impedir um agir de Deus. Pastor, deixa eu lhe falar algo quando eu cheguei aqui, que você me chamou para sentar aí. E o Senhor falou comigo no meu coração. O Espírito Santo falou para mim: diga a ela. Ele manda eu dizer para você que Ele é um Deus de batalhas. Não perde nenhuma. Um Deus de honra quando alguém quer desonrar. Um Deus que justifica quando vem as calúnias. E um Deus que consola quando vem as traições. E essas coisas sempre vêm de quem a gente nem imagina, faz a gente sofrer. Mas o Senhor manda eu dizer para você que em tudo Ele está contigo, inclusive cuidando da tua saúde, porque Ele é o Deus da saúde que está conosco essa noite. Eu não sei, eu não conheço, mas uma justiça vai ser feita em prol da tua vida, aqui neste lugar, aqui nessa cidade. Uma mulher vai entender que você não está só, que você tem um Deus que te protege e que Deus derramou uma unção sobre a sua vida. Deus diz que ela não tocou só em você. Ela tocou na unção de Deus sobre a sua vida. Jesus está dizendo para mim que Ele usa você nessa terra. E essa mulher, querendo ou não, foi Deus que te usou. Mas ela saiu falando do teu nome aqui, falando do teu nome ali. Ela quis escandalizar o teu nome. Mas agora o Senhor mandou dizer: não é mais com você. Agora é com Deus que você serve, porque você entregou essa causa na mão do Deus vivo. Ravassou de calabadarabacá. Ele manda dizer para você que está chegando a hora da justiça. Você e toda a cidade, quem acreditou nessa mulher, porque teve gente que acreditou nela, vai saber que é o Deus que tu serve e que ela é uma capa, e a capa será jogada por terra, mas na tua vida o nome do Senhor vai ser glorificado, assim diz o Senhor dos Exércitos. Bom, nós lemos uma palavra aqui, bastante conhecida, mas foi ela que Jesus falou comigo.
Você sabe que agora, quando o rei Ezequias assume o reinado, ele leva o povo a adorar novamente ao Senhor, porque o povo estava corrompido, o povo estava idolatrando, o povo não estava respeitando mais ao Senhor. Mas quando Ezequias assume o reinado, ele traz o povo novamente à adoração ao Senhor. E agora algumas coisas começam a mudar. Algumas coisas não são mais as mesmas. Porque agora quando Ezequias, ele assume, ele para de ficar à mercê do rei da Síria. Ele não aceita mais aquilo. Então tem alguns tributos, algumas coisas que ele vai parar de pagar agora, porque não é certo. Só que eu estou falando de um homem que está totalmente na direção de Deus. E quando você está na direção de Deus, tem coisas que você não vai aceitar. Tem coisas que você não vai querer fazer. E aí você vai levantar inimigos contra a sua vida. Ezequias agora está louvando a Deus junto com o povo volta a adorar o Senhor. Mas o rei da Síria não gostou do que houve. E o rei da Síria agora vai se levantar contra Ezequias e contra o reino. Irmãos, se levantar contra alguém já não é bom, mas levantar contra quem tem Deus é a pior coisa que a pessoa faz na vida. Pior coisa. Eu vinha falando com a Thalita, um caso que eu passei de uma irmã que me caluniou muito, demais, mas eu não falei nada com ela. Eu preferi entregar ela na mão do Senhor, não guardei mágoa, porque, irmão, a minha raiva é momentânea. Eu fico irado um minuto, amanhã já passou, já amo, já não tem mais nada no meu coração. E quando eu soube, eu entreguei na mão do Senhor. E o Senhor usou um vaso e falou para mim que essa mulher ia ter câncer, eu ia ver ela careca, e que ela ia descer a sepultura e que ela morava próximo da minha casa. Ela, um tempo, congregou na mesma igreja que ela morava no quarteirão debaixo de casa. Eu nunca pedi isso a Deus, mas ela teve o câncer, eu vi ela careca. Mas eu orei muito até, falei, Deus, eu não sei se estou orando certo, mas não recolhe ela não, ela tem filha ainda pequena, ela tem netos. Eu comecei a falar com o Senhor, eu digo, perdoe ela, Senhor, porque eu já perdoei, e desci na oração. E ela não morreu, ela está curada. Só que ela comentou com o irmão que eu conheço, que ela, com uma pessoa, e esse irmão ouviu e me contou que desde a hora que ela foi para o leito, da primeira vez, Deus mandou ela pedir perdão para mim. Ela não está com coragem ainda de pedir perdão. Mas eu já perdoei, entreguei na mão de Deus, irmão. Por certo, se eu tivesse orado, pedido vingança, isso e aquilo, Deus não teria feito, porque essas orações não agradam ao Senhor. Mas eu orei pedindo a misericórdia pela vida dela, e pedir de alma. Sabe o que eu quero dizer aqui para você? Que quando acontecer alguma coisa com você, não precisa tirar nada limpo, não precisa provar que você não fez, que você não falou. Você conhece o teu caráter, Deus também conhece, Deus sabe quem é você. Então entrega na mão de Deus, que no tempo certo, Deus resolve tudo, o nome dele é glorificado e o mal cai por terra, irmão. Porque o que o inimigo quer, briga. O inimigo quer contenda. O que o inimigo quer é que você faça uma mesa redonda, é que você diga, fale na minha cara agora. E o que mais interessa é o que Deus vai fazer por nós. O interessante, irmão, é que tem gente que levanta contra nós e inventa calúnias, porque não tem o que falar. E a gente sabe podre deles. A gente sabe coisas ocultas, que se a gente contar, a gente prova. Mas nós não somos iguais. Nós temos o Espírito Santo, irmão. E isso faz toda a diferença. Então a gente entrega na mão do Senhor e o Senhor resolve. Só que aqui, resumindo, para a gente não terminar o culto tarde, porque Deus está me dando algumas revelações, eu preciso entregar. Aqui, irmãos, Senaqueribe agora, ele levanta e ele diz que ele vai invadir a Jerusalém. Ele vai entrar em Judá. Só que ele está mexendo com o povo de Deus, mulher. E ele começa a receber insultos, Ezequias. E quando o mensageiro vem e traz a carta, Ezequias diz ao mensageiro, olha, não diga isso ao ouvido do povo, porque o povo, claro, ia ficar desesperado. Aí o homem grita no muro e diz, olha, o Ezequias, o rei de vocês, vai dizer que o Deus dele livra, mas não livra. Não acredite em Ezequias, se renda para Senaqueribe, porque Senaqueribe nunca perdeu uma batalha. Então o Deus que vocês servem, que Ezequias serve, não pode livrar vocês da mão do rei Senaqueribe. Não vai livrar. Então ele vai dizer que vai, mas não vai. Não acreditem nele. Agora o povo, irmão, entra em desespero. Sabe por quê? Porque na época, o exército de Senaqueribe era o maior exército que existia. Era de causar medo. Agora o povo
Está com medo. Eles vão buscar recurso em quem? No rei. Só que o rei é temente a Deus. E sabia que o exército dele não dava nem para começar a peleja contra o exército de Senaqueribe. Só que Ezequias tem uma atitude, que é a atitude que um cristão tem que ter. Ele pega aquela carta, ele entra dentro do templo, porque aquele templo havia sido levantado, e dito, olha, quando vier contra nós peste, fome, alguma coisa, nós entraremos, oraremos, e o Senhor nos ouvirá. Então ele vai para o templo. Ele chega no templo, e ele levanta aquela carta a Deus. Por quê? Porque o que ele podia, ele já tinha feito. Ele não podia fazer mais nada. Só que eu estou dizendo para você, que quando Senaqueribe faz ameaça, ele vem com o exército. E ele cerca aquela cidade. Então quando eles olham, o sentinela olha, está sem saída. Ezequias, o máximo que deu para ele fazer, foi cortar a água para não sair para o lado de fora, porque naquela época toda a cidade deixava a água sair para o lado de fora, para que os viajantes passassem e tomassem água. Ele cortou aquilo para que os soldados de Senaqueribe não tivessem água para tomar. Era o máximo que ele podia fazer. Ele está olhando uma multidão em volta daquela cidade. O exército dele está dentro da cidade. Só que Senaqueribe invade e matava todos eles, tomava o que queria. Só que Senaqueribe não sabia com quem ele estava mexendo agora. Que agora ele mexeu com a pessoa errada. Ele mexeu com alguém que não quer guerra. Ele mexeu com alguém que quer paz. Mas ele provocou alguém. Só que se alguém pegou uma carta, entra no templo, levanta ela a Deus e faz uma oração. E o Senhor está dizendo para mim, que nenhuma oração vai ficar sem respostas. Revácia, na cala séria, na calava súbria, terécio e ré, alavachiteque, ai calava súbria. Eu estou pregando aqui, irmão, eu ouvi falar que é culto de missão. Mas o pastor falou para mim, prego que Jesus mandava você pregar. Essa palavra já estava no meu coração, não posso fugir dela. Não posso. E quando Deus me deu essa palavra, eu entendi que Deus vai fazer justiça pela nossa vida. E que é para nós deixarmos Deus trabalhar segundo a vontade dEle. Que não tem coisa pior do que nós sermos provocados e não ter como reagir, irmão. Não tem como. Primeiro, somos cristãos. Já não vamos fazer isso. Não gostamos do tal do barraco. Olha que eu gostava muito, hein, quando eu não era crente. Eita, eu era mulher de um traficante, andava armada. Eu não aguentava desaforo de ninguém. De ninguém. Só que agora quando eu vim para a igreja, Jesus me curou do HIV, eu era aidética, Jesus me curou. E eu cheguei na igreja, eu ia me matar quando eu subi da AIDS, e eu não sei nadar, eu ia pular no rio, me matar, e Jesus falou comigo que ele era o meu Deus, eu voltei, falei para o traficante que eu ia na igreja, que minha mãe me chamou, ele era macumbeiro, ele disse, eu não vou na igreja, eu falei, eu vou, e eu sei que comecei na Deus e Amor, eu nasci lá na fé, eu fui revelada que eu queria me matar lá, mas não podia erguer a mão, porque minha mãe estava comigo, né, que a Vitória, eu estava escondendo meus pais que eu tinha AIDS, que a Vitória levanta a mão, eu não pude falar nada, mas ali mudou toda a minha vida, e aí eu comecei na igreja, e um dia eu fui revelada, que ali tinha uma irmã, que o médico da terra não dava vida para ela, mas eu estava dando vida com abundância e fazendo uma transfusão de sangue. Naquele dia assumiu a AIDS, o tumor no seio, uma úlcera que eu tinha no estômago, desapareceu através daquela palavra. E eu comecei a servir a Jesus, mas muito loucona ainda. Meus amigos ainda dizem que eu sou muito doida, mas eu era pior, melhorei muito. E aí eu estou chegando na igreja, eu pesava 47 quilos, e eu estou chegando na igreja, né, nova convertida, não sei muita coisa. Aí as irmãs começaram a me provocar, porque aí Deus me deu dons, eu ia nas casas fazer orações, e Deus me usava, curava, libertava, e as irmãs mais velhas de igreja começou a entrar uma inveja nelas, algumas chamadas Anas, que é que usa o avental rosa, né, obreiras lá chamam Ana, quem conhece o ministério sabe o que eu estou falando, algumas delas com inveja, dizendo que era o diabo que estava me usando, que não era Deus. Aí um dia uma irmã disse, ó, a irmã obreira falando de tal, falou que quem te usa é o diabo. Irmão, era meio desaforada, eu digo, eu não sei, está dando certo, eu vou continuar. Se for o diabo, uma hora eu vou cair estribuchando, ela tira o capeta. Se for Deus, eu vou continuar. E continuei.
E Deus foi fazendo uma obra. E eu lembro que um dia uma irmã me irritou. E aí eu fui na igreja, eu digo, Deus, eu preciso matar essa mulher, me perdoa. Eu vou na igreja, vou despedir dela. Senhor, que eu não tinha mais arma. Né? O traficante tirou armas de casa, porque quando eu fazia aniversário, ele me dava revólver de presente, que eu gostava muito de revólver. Tirou todas as armas de casa, Deus estava trabalhando. Aí eu disse, eu preciso matar essa mulher. Falei, então não vai dar para ficar na igreja. Falei, sabe por quê, senhor? Ela é crente, mas ela fala muito. Eu vou dar um tiro na cara dela, eu vou presa, mas ela não vai falar mais de ninguém. Eu vou dar um sossego para os crentes na igreja. E aí eu falei, eu fui buscar tu na igreja, eu vou lá dizer para o senhor que eu te amo, mas não dá mais. Tu não me fez nada, o senhor é perfeito, mas eu vou matar ela. Aí eu lembro que eu estava na igreja, eu falei, eu não vou dar lugar, porque se eu começar a adorar a Deus, eu não vou conseguir. Eu já sabia até onde eu ia passar com um amigo meu, pegar um revólver e ir na casa dela e matar ela. Eu disse, acabou na tarde da bênção, ela não vive mais. Aí eu lembro que eu estava assim, bem quieta, não estava nem dando glória, o irmão quer pregar, nunca tinha visto ele. Mandou a igreja ficar de pé, eu fiquei bem quieta no canto da parede, na minha ali. Aí ele disse assim para mim, moça, Deus mandou cantar um hino para você. Eu fiquei quieta, digo, ah, meu Deus, para mim. Aí ele veio assim com violão e ele cantou aquele hino. Hoje alguém falou seu nome para mim. Eu chorei. Aí eu chorei, quando eu vi eu já estava rodando, pulando com o pessoal, porque é pentecostal, né? Estava lá toda renovada. Daí eu desci e falei, Deus, me perdoa, não vou matar ninguém não, pai. Agora eu sou crente. Não vou matar ninguém, viu, diabo? Eu desci discutindo com o diabo na rua. Não vou matar mais ninguém. E aí o Senhor foi fazendo uma grande obra na minha vida. E aí eu entendi que eu não posso lutar contra a carne nem contra o sangue. E bom se pudesse, né? Porque a gente resolveria. Quem pode mais chora menos. Mas nós não podemos. Aí eu entendi isso. Aí eu entendi que eu devo deixar tudo na mão de Deus, que o Senhor resolve para mim. E aí é isso que eu tenho feito até hoje. Não precisei mais de revólver, ganhei aquele traficante para Jesus. Não, estamos juntos. Eu tenho outro marido, ele tem a esposa dele, mas ele é presbítero da igreja. O Senhor libertou ele das drogas. Jesus está fazendo uma obra. Mas isso foi depois que eu entendi que quem resolve não sou eu. O céu resolve para mim. Ravaz. Depois que eu entendi que valentia diante de Deus não vale nada. Que diante de Deus é humildade. Tá? Que eu não posso ficar respondendo à altura. Irmão, eu não posso responder. Porque eu tenho um quarto, eu tenho 2 joelhos, eu tenho uma boca. Que quando eu dobro o meu joelho, ponho a minha cara no pó e eu busco Ele, Ele ouve e Ele responde por mim. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Não coloca a tua mão. Já entregou para Deus, descansa. A minha, a tua justiça é como trapo de imundícia. Mas a de Deus funciona. Aí eu vou falar. O pastor falou assim, não vai ficar só nessa vez, talvez fique. Que o Espírito Santo falou para mim, pastores, que tem mulheres aqui que são valentes. As mulheres que querem ser cabra macho. Deus diz, não é, você não vai ser. Você era quando você não tinha o Espírito Santo. Hoje você não é mais. Hoje você é uma mulher para dar testemunho. Dentro e fora da sua casa. Sabe por quê? Esse negócio, quem manda em mim é Deus. Você sabe que esse povo, se você for lá no Novo Testamento estudar a Bíblia, foi o pior povo que teve. Porque quem seguia Paulo, ouvia Paulo. Quem seguia Apolo, ouvia Apolo. Agora, quem era de Deus, quem era de Jesus, não via mais. Jesus não está mais aqui em carne. Aí não respeitava ninguém. Tá? Porque nós somos de Deus, mas nós temos uma liderança sobre a nossa vida que temos que respeitar e temos que respeitar pessoas. E para a mulher que está aqui, para a valentona que está aqui essa noite, você tem que dar testemunho dentro da sua casa também. Porque depois não adianta pôr uma blusa, e vir aqui até falar um charabacá, enrolar a língua aqui, sendo que na casa não deu testemunho nenhum, brigou, arrebentou tudo lá, depois entra aqui, que santa. Só que o Deus que está aqui está na casa. Eu tenho que falar, irmão, tem uma mulher aqui que ela é muito valentinha. E não está agradando a Deus. É melhor ela parar com isso. O marido fala uma palavra, ela grita mais alto. Que ela não leva desaforo.
Está entendendo? Isso não é desaforo, isso é falta de educação. Isso é falta de examinar mais as escrituras. Porque uma palavra mansa, irmão, ela acalma uma guerra. Mas uma palavra falada na hora da ira, pode até ser a palavra certa, falou na ira vai dar errado. Então é melhor você ficar na sua quietinha e aprender a orar e colocar mais na mão do Senhor as coisas. Que eu nunca vi um homem ou uma mulher que hoje serve a Deus, resolve com a tua força, que dá alguma coisa certo. Não dá nada. Deixa eu falar uma coisa para tu. Quando eu vim para Jesus, eu não falei que eu vim com o traficante? Eu nunca usei drogas. Eu bebia pinga, bebia mesmo, gostava de beber 51, então era a pinga que eu mais gostava, bebia até cair, que eu aprendi a beber com meu pai, eu bebia a pinga com meu pai com 5 anos de idade. Então eu cresci bebendo. Aí eu conheço esse homem, vou morar com ele. Ele além de beber, ele usa droga, eu não uso droga. Eu só bebia, mas eu era pior do que ele. Porque ele fazia as coisas muito louco, chapado. Aí matava, cheirava para matar, cheirava para roubar. Eu não cheirava nada, e quando eu ia fazer algo ruim, eu nem bebia. Que eu não queria que alguém falasse, ela estava bêbada. Eu queria que falasse, ela estava sã, ela fez porque ela quis, ela sabe o que ela fez. Então eu nem bebia. Então na minha casa, até antes de Jesus entrar, ele era traficante ruim lá fora, dentro de casa era eu. Era eu que quebrava toda a minha casa, era eu que pegava o revólver para dar tiro nele, ele tinha que sair fora, correndo, porque ele não queria briga comigo, ele era meu marido, gostava de mim, não queria, mas eu queria briga com ele e com o mundo inteiro. Levava desaforo de ninguém. Só que quando eu vim para Jesus, eu aprendi. E quando você conhece, você ouve a palavra e você lê, você tem que viver ela. Aí eu quebrava tudo, eu metia o pé no peito dele, derrubava, eu fazia acontecer. Só que um dia eu estou no regulamento interno RI da Deus e Amor, e começou a pregar sobre marido e mulher. E eu pensei, para que eu vim aqui nesse culto hoje? Porque daí eu ouvi, submissão não é ser escrava, explicaram tudo. Quando eu desci para minha casa, eu digo, agora eu vou ter que viver essa, porque eu sempre me preocupei, pastor, em ouvir e viver. Que eu descobri que se eu não vivo, eu também não tenho salvação, se eu não vivo a palavra. O meu intuito é o céu, a vida eterna. Aí eu desci, esse homem um dia chegou em casa muito louco, e quando ele chegava muito louco, eu dizia, quer ver como é que eu saro você? Sai quebrando tudo, ele sarava na hora. Chegou muito louco, agora eu sou crente. Eu estou pregando Jesus para ele. Como que eu vou ter a mesma atitude? Aí ele chegou doidão, eu disse para ele, calma. O mesmo Deus que me libertou de tanta coisa vai libertar você. Ele disse assim, ué, nega, não estou te reconhecendo. Eu falei que agora eu tenho Deus. Deus muda a gente. Resumindo, ganhei ele para Jesus. Depois a gente era amigado, casava, largava, acabando. E só largando, só que hoje ele é crente. Então Deus está dizendo para alguma irmã aqui, se preocupe em dar testemunho também dentro da sua casa. Porque da fora é fácil. Fora eu saio com a minha saiona, que eu só uso saia mesmo, uso com a minha saiona, uma blusinha com a manga até o cotovelo, vou no mercado, volto, paz. E na hora que levantar um vento dentro da minha casa, quem sou eu? Qual é o meu caráter dentro da minha casa? Eu vou viver a Bíblia? Ou eu vou deixar a velha Célia entrar para ver que comigo ninguém folga? Isso não existe, irmãs. Pelo amor de Deus. Seja sábia dentro da sua casa. Leia as cartas aqui que você vai ver. E quando você começar a ser essa mulher, a tua casa inteira muda. Inteira. Porque eu fui morar com meus pais quando eu separei. Eu vivi dentro da Bíblia, porque nós éramos amigados, né? Aí fui embora. Eu vivi dentro da palavra. Eu ganhei meu pai, minha mãe, ganhei sobrinhos, ganhei todo mundo, quase a minha família para Jesus. E até hoje está a Thalita aqui. Eles me respeitam. Tenho eu como mãe na fé, e o exemplo para eles de mulher de Deus, sou eu na terra. Mas até hoje, pastores, eu engulo o sapo até com o olho aberto, que eu preciso dar testemunho dentro da minha casa. Então eu abri isso aqui, esse parente, para falar isso, que alguém aqui tem que mudar. Jesus hoje está avisando, volta aqui. Só que agora, ele leu.
E quando ele entra no templo, ele ergue a carta, ele diz, ó Senhor, é verdade que Senaqueribe nunca perdeu uma batalha, mas até hoje, ele lutou contra deuses de pedra, deuses de pau, ele nunca lutou contra o Senhor. E ele foi falando a oração, irmãos, a Bíblia não fala, eu conjecturo, parece que eu vejo Ezequias falando e Deus levantando, Ezequias falando e Deus levantando. A hora que Deus ficou de pé, lá vem a resposta para Ezequias, para a oração de Ezequias. Só que a hora que ele ora, ele confia. Ele vai dormir, irmão. Por favor, quando você dobrar o joelho para orar, confie. Levante da oração dizendo, Deus já está fazendo. E vai dormir em paz. Dorme, porque agora o problema é teu até você entregar na mão de Deus. Entregou, agora o negócio é com ele. Não é mais comigo, não é mais com você. Agora eu vou dormir em paz. Vou fazer os meus jejuns, meus propósitos. Entreguei, estou em paz. Agora é só aguardar. Deus respondeu meus propósitos. Só que enquanto eles estavam dormindo, Deus resolveu fazer algo. Irmão, deixa eu falar para você. Deus não muda. Deus não muda. Sabe por que Deus não muda? Meu marido, ele tem um apartamento. E nós fomos morar na minha mãe por conta da minha saúde. Eu morri na operação de vesícula, voltei da morte, foi muita coisa. E até hoje, tem dia que o tempo esfria muito, é difícil eu subir um degrau desse. Fomos morar na minha mãe. Ele trabalhando para ter quem cuida de mim. A ex-dona do apartamento resolveu querer pegar o apartamento dele de novo, porque atrasou 2 prestações. E aí comunicaram ela resolveu tomar o apartamento. Eu sei que foi um rolo. Um filho dela, bandido, está na rua. Entraram lá, tiraram nossos inquilinos de dentro da casa, porque eles querem tomar a casa e tudo mais. E a menininha falou, não saio, esse apartamento é do Anderson, não saio, tal. Resumindo, esse rapaz começou a ligar para o meu marido e ameaçar o meu marido. Meu marido disse, Célia, eu vou conversar com um amigo meu, polícia, para resolver isso. E ele ligou, o amigo dele falou, olha, melhor eu não ir, porque se eu for lá, eu vou fazer um negócio lá, só que depois você tem que ir, o apartamento é seu, e eu não vou poder ir com você. Aí eu falei, Anderson, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos orar. Aí a mãe do rapaz ligou no celular do meu marido, eu atendi. Ela falou, viu, eu falei, você é a ex-dona do apartamento do Anderson? Eu falei, ó, moça, deixa eu falar uma coisa para você, mulher. O seu filho está ligando aqui ameaçando o meu marido. Que o filho dela é traficante, aquilo tudo. E eu falei para ela, porque tem hora, irmão, tem hora que você tem que ficar meio doido, tem hora, não tem? Eu só falei assim para ela, é o seguinte, é 2 prestações e nós já vamos pagar, não sei nem por que ligaram para você. Nós vamos pagar. Só que o teu filho está ameaçando. E deixa eu falar uma coisa para você, eu não nasci na igreja. Eu não nasci na igreja, não. Fala para o teu filho que nós estamos indo pelos meios legais. Nós vamos pagar tudo, já está tudo certo. Mas fala para ele também, que se ele quiser vir de outro jeito, fala que eu vou de outro jeito com ele. Tem que fazer alguma coisa, né, gente? Também não posso ficar. O homem apavorando meu marido. Falei, fala que eu vou do meu jeito. Que eu não nasci na igreja. Aí escolhe, se ele quer por meios legais, já estamos vendo. Se ele quiser por outro, eu vou por outro também. Tem problema. Ele não sabe de onde Deus me tirou. Eu disse, você já viu falar da missionária Célia? Ela já, eu falei, sou eu. Você mora aí em Jojuéter, não é? É, eu vou pregar em sábado. Vai lá, fala pro teu filho ir, nós resolve sair depois do culto. Não, eu não quero confusão. Eu falei, nem eu, quem está querendo confusão é o teu filho. Aí desligou o telefone, meu marido olhando para mim. Eu digo, rapaz, alguém tem que fazer alguma coisa. Cara, só porque é bandido também fui. Ele pensa que é assim que funciona. Aí eu parei e falei assim, mas antes... eu vou falar com quem pode resolver. Eu fui para o meu quarto, eu digo, Deus, eu estou com uma vontade. Porque tem que ser sincero, irmão. Falei, o senhor sabe, não, o senhor me tirou. Um telefone, tem negócio de polícia comigo, não. Falei, um telefonema daquele lado lá, ele desaparece. Falei, só que eu sou crente, ele tem uma alma. Mas eu vou conversar aqui com o senhor. Eu estou com uma vontade de resolver isso. Porque, irmãos, eu vim do mundo macabro. Eu sou prima de um dos policiais pior que já existiu na terra lá em Sorocaba. Mas eu falei, eu vou buscar recurso do céu. Dobrei o joelho e falei, Deus, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor lembra aquele anjo que o senhor mandou aquela vez?
O senhor lembra da passagem Senaqueribe Ezequias? O senhor lembra daquele anjo? Eu falei, manda aquele anjo para mim, mas não manda outro não. Se o senhor mandar outro, eu mando de volta. Outro não vai resolver. Eu quero aquele. Porque eu creio na tua palavra. Sabe aquele anjo que desceu e matou 185 mil? É esse que eu quero. Mas eu não quero que o senhor mata. Eu só quero que o senhor faz esses... Porque os traficantes já estavam lá rodando a casa, eles querem tomar a casa. Eu falei, eu só quero que o senhor faz esse traficante ir embora, deixar a gente em paz. Não mata não, que eles têm alma. Tem mãe, tem pai, salva eles. Mas põe eles para correr, para longe da gente. Dá para mandar aquele anjo, por favor? Que eu creio assim de corpo e alma na tua palavra. Amém, Jesus. E eu vou terminar de fazer meu almoço, viu, papai? Fazer meu almoço. Passou 15 dias, a tia do bandido ligou, irmã da que queria tomar apartamento, e disse assim, Anderson, eu não sei o que aconteceu. Rapaz, do nada, a polícia abaixou aqui, meu sobrinho era fugitivo, foi preso, que queria tomar a casa de você, e os meninos sumiram. E meu marido me contou, eu digo, obrigado, Jesus. Foi aquele anjo que passou lá no Tulipas. Muito obrigada. Ah, Jeová, eu sinto a presença dele. Leia a Bíblia, irmão, estuda a Bíblia, creia na Bíblia. Deus pode negar a minha palavra, mas a dele ele não pode e não vai negar nunca. Quando você for orar, apresenta a palavra de Deus diante dele, irmão. Ele não vai negar a palavra dele jamais. Só que naquele dia, calasse ré, aracalava súbria, ele falou com Deus e foi dormir. Só que enquanto ele dorme, o exército está tudo acampado para invadir. Só que Deus vem na boca de Isaías e dá uma resposta para Ezequias. E diz, nessa cidade ele não entra. Ah, Jeová. Quem falou foi Deus. Não vai levantar tranqueira nenhuma nessa cidade. Aquele não entra. E por o caminho que ele vier, ele volta. Mas aquele não vai entrar. Calasse, reminai. Falou, Deus está falado. Ezequias está com a resposta. Vou dormir em paz. Enquanto todos dormiam, Deus chamou um anjo, um só, porque se chama dois. Um. Eu consigo ver Deus dizendo, desce lá no arraial. Vai lá. Mate 185 mil soldados, Senaqueribe e volte. Deus estava fazendo isso só para Senaqueribe ver que Deus era Deus. Não era aqueles Deus de pedra, de pau, não. Era Deus vivo. O Deus que Ezequias pregava. Desceu um anjo, irmão. Ninguém gritou. Ninguém viu nada. Não teve combate. Aleluia. Que o anjo desceu com uma ordenança divina. E ninguém vai invalidar o que Deus já disse ao meu e ao teu respeito. A calúnia não invalida, a inveja não vai invalidar. Nós estamos debaixo de uma promessa. E vamos continuar crendo e viveremos ela. Daremos o culto de ação de graça e o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Então não se preocupe em guerrear, se preocupe em colocar tudo nos pés do Senhor, que de Deus é a guerra, diz a palavra do Senhor. Aí, irmão, não houve nada, o anjo desceu, acabou. O choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Chegou amanhã, todo mundo levantou. A Bíblia não fala, irmão, mas eu conjecturo. Quando os sentinelas subiram nos muros da cidade, que olharam, não tinha um daqueles que estava lá vivo. Sei lá, talvez eles acharam de prima não, podia até estar dormindo, porque era muito, sem nada, não teve guerra. Morreram. O que Senaqueribe fez? Fugiu. Mas não estava até agora falando alto? Que o Deus Ezequias não ia livrar? Mas ele conheceu o Deus de Ezequias da pior maneira que pode conhecer. Porque o Deus que mata, ninguém quer pregar. Eu prego, porque o meu Deus ainda faz isso. Dá vida e tira. Se ele não tirar a vida, quem tira? Aí ele correu ainda, depois os filhos dele acabou matando ele para pegar o reinado. E ninguém entrou em Judá, em Jerusalém.
O que Deus falou, Deus cumpriu. Por um caminho foi, Senaqueribe por mesmo voltou, porque os outros nem voltou, a maioria morreram. Porque Deus se levantou em defesa daquele que clamou a ele. Se Ezequias tivesse ficado, ai que medo, e agora vai vir? Porque Deus não gosta de murmuração, de reclamação. Imagina se Ezequias tivesse ficado assim, ai agora, e o que nós vamos fazer? Ai meu Deus, serviu o Senhor para passar isso? Ah meu Deus, se o Senhor deixar, eu não vou mais te servir. Ah meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que será de mim? Murmurando, tinha morrido ele, morrido todo mundo. Mas o homem tomou uma posição. O homem cheio de fé, crendo que Deus faz, que Deus é, que Deus tem. Leia essa carta aqui, ó Pai. E Deus leu. Quando Deus leu, ficou tudo ruim, péssimo para Senaqueribe. E o Senhor está dizendo aqui, eu vou falar do jeito que Ele fala. A minha tua oração para Deus é uma carta lida. São palavras que chegou até o trono. E Ele manda dizer para mim e para você, essa situação não vai ficar dessa maneira. Você não tem como fazer nada, mas o teu Deus tem e vai e pode fazer por você. Então toma posse da tua vitória essa noite aqui, em nome de Jesus Cristo. Não discuta com ninguém, vai para o joelho. E você vai ver o que Deus vai fazer nessa situação. Seja crente. Creia na palavra. Ai, como eu sinto ele aqui. Creia na palavra que é pregada. Hoje, depois, os dias que tem culto aqui, toma posse da palavra, igreja. Que não falha nunca. E todo aquele povo entendeu que o Deus de Ezequias era Deus. E era o Deus que tem mão e pega, tem pé e anda, tem olho e vê, nariz e cheira, tem boca, fala, e o Deus que resolve toda a situação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor está dizendo para mim que toda ferramenta preparada contra nós não vai prosperar em nome de Jesus. Nenhuma delas vai prevalecer em nome de Jesus. E a cova que fizeram para você, você não cai. Vai cair quem fez, irmão? Você não vai cair. Toda armadilha está sendo desarmada agora. Deus está trabalhando e está dizendo, não temas. Maior é o que está com você do que o que levantou contra a tua vida. O Senhor dos Exércitos já entrou nessa peleja. Aguarda, diz o Senhor. Eidio reba, cala-se rema, ai calabadarabaca, alavachandarai joré. Terei comando revasse, labriasse tocum derreminar, ai calavácia, dergue andarabacá, suribit que mindaravácia, e papapapalabadaravácia. Essa peleja não tereis que pelejar, assim diz o Senhor. Revergue andaravassúbria. Só seja crente, só seja fiel. Tem culto, vem adorar. Tem oração, vem orar. Está ensinando, aprenda. E o resto é com o Senhor. Não é mais nada com você. Tem mais, viu? Tudo que estão querendo e falando para prejudicar você, o Senhor está dizendo, em tudo Deus tem uma justificação para a tua vida. Deus vai deixar a gente sem saída. Alguém vai ficar sem saída. E vai entender que o teu Deus é que guerreou a sua guerra. Só não se iguale, que as demais coisas quem vai fazer é o céu. Amém? Deixa eu falar uma coisa, pastor. O Espírito Santo está falando para mim que no início várias pessoas não acreditaram no chamado. Muitas pessoas, Deus disse para mim que duvidou. E queria ver até quando ia isso. Só que quando é Deus que abre, ninguém fecha.
Muitas pessoas ficaram confusas a respeito desse ministério aqui. Muita gente. Só que Jesus falou para mim que fechou a boca de um por um. Um por um. E vai continuar fechando. Me revela o Espírito da verdade que pessoas já levantou contra o ministério falando coisas absurdas. Propagando coisas absurdas. Porém, o próprio Deus responsabilizou de provar que era mentira. E Ele vai continuar guardando esse ministério, guardando essa casa. Só que eu não sei se aqui é de vocês, não fala nada. Não dá sinal com a cabeça não, porque eu não gosto de gente que vai entregar revelação e diz, aqui é alugado. Eu não gosto, irmão. Deus sabe o que é, que não é, Deus não erra. Então eu não gosto de pergunta. Tal, não sei se aqui é alugado, se aqui não é alugado. Eu não sei de nada. Mas uma coisa eu sei, pastor. No tempo oportuno vocês vão sair daqui. Porque Deus vai preparar um lugar bem melhor. Para a honra e glória do nome dEle. Calavaço de remas. Ele mandou dizer para você, pastor, que Ele tem uma exaltação para você até diante de pessoas da sua família. Da sua família, algumas pessoas vão engolir algumas coisas que falaram de você, falaram do ministério, vão ter que engolir e reconhecer que o teu Redentor ainda vive. Eu não sei se o pastor trabalha, no que trabalha, não sei nada. Mas Deus mandou dizer para tu que está vindo uma prosperidade, que já é uma promessa. Alacala séria, mas o tempo se aproxima dele cumprir essa promessa. Não desfaleça, diz o Senhor. Hoje Deus está dizendo para mim que está tomando seus ânimos. Necai, Joré, porque a peleja é grande, mas maior é o Deus que tu serve. E tem 2 homens nessa cidade, 2. Esses vai ter o ai de Deus. Alai, revasse. O ai de Deus vai descer sobre a vida desses 2 homens. Que a perseguição foi grande, a falsidade foi terrível, mas a justiça não vai falhar, diz o Senhor essa noite. Calasse reminai. Moço, sabe você de jeans aqui? Levante a mão. Pode abaixar. Eu não conheço você, mas Deus gosta da sua humildade. Você é humilde. E Deus se agrada disso. Eu não sei, não conheço. Mas por causa da sua humildade e da tua fidelidade, Deus vai mudar a tua história inteira. E quando você estiver dando culto de ação de graça, tu vai lembrar desse dia e vai louvar e bendizer o nome do Senhor dos Exércitos. A tua vitória é certa, em nome de Jesus. Fique de pé, igreja. Eu vou falar uma coisa para as pessoas diferentes. Esse irmão que está lá atrás, você. Antes eu falava assim, o irmão negão ali, porque eu também sou preto. Mas daí ficar dando um negócio de processo, não estou podendo. O irmão, você que está aqui, ó, na porta, que regeu os irmãos. Você que está no som, você é adivinho. Eu não sei nada. Mas Deus mandou dizer a mesma coisa para vocês 3. Aconteça o que acontecer, vocês não vão tirar nada limpo com ninguém. Vocês não vão chegar para intimar ninguém. Por pior que seja. Mas que a carne queira, não, isso aí não dá. Vai dar. Vocês não vão fazer nada, eles vão tirar nada limpo. Vocês vão entrar no quarto de vocês, vão dobrar o joelho, ou vão vir aqui na igreja e vai apresentar tudo a Deus. E dele vem a justiça. Porque o Espírito Santo fala para mim que o inimigo está querendo desequilibrar vocês. Desequilibrar. Mas o Senhor está dizendo, como ele foi com Ezequias, ele é com vocês também. Quieto, Deus vai trabalhar
O que se levantou, os inimigos serão envergonhados e vocês irão glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deixa eu dizer para tu agora, você, irmão, como você chama? Douglas. Douglas. Vou falar uma coisa para você. O inimigo vem por lados que ele também conhece. E ele vem por lados para surpreender. Quando a gente vê, a gente já falou, já fez, e não era para falar e não era para ter feito. Aí depois a gente fala, meu Deus, não devia ter falado, mas daí a gente já falou. E você, que eu não conheço, quem te conhece é o Espírito Santo, se você começar a falar, ninguém te para. Até na tua. Mas depois que tu perde a estribeira, eu quero ver quem põe. Aí Jesus está dizendo, vigia. Quando levantar, opa, Deus já falou comigo. Está entendendo? Vai vigiando. Deus já me avisou que com você ele está querendo armar uma algazarra. Mas uma confusão tão grande para escandalizar o teu nome. E alguém diz, mas não vai na igreja? Ué, mas não é? Então, você está sendo avisador. A partir de hoje, aconteça o que acontecer, vai vigiando, fica quieto, porque é de cima que vai descer a justiça para a sua vida. Diz o Senhor essa noite. Deus está entrando no lar de uma irmã aqui, Deus está entrando na sua casa e colocando as coisas tudo em ordem. Não estou dizendo bagunça de casa, lar, né, móveis, não. Eu estou dizendo de um vento que soprou dentro da casa de uma delas. E Deus não está mandando. Eu estou olhando para a porta, porque não é para apontar hoje. Dentro da casa delas, levantou um vento forte. Ela está aqui adorando, glorificando e louvando a Deus, porque ela ama a Deus. Porque se ela fosse olhar para o tamanho do vento, ela não estaria. Mas Jesus mandou dizer para essa irmã, aquele que acalma o vento, aquele que acalma a tempestade, já está entrando. Descansa a sua alma, que se diz, Senhor, faz alguma coisa, eu não aguento mais. Jesus está entrando, não vai fazer alguma não, ele vai fazer todas as coisas necessárias. E você vai subir nesse altar, vai dar o testemunho, dizer que o teu Deus é fiel, vai fazer bonança na tua casa, assim diz o Senhor. Nós vamos orar agora, por isso eu pedi para a igreja ficar de pé, agradecer a Deus, e eu já vou voltar o microfone. Sabe essas duas meninas, vocês são gêmeas, né? O inimigo lutou tanto contra a vida de vocês. Se fosse pelo diabo, matava no ventre. Mas Jesus tinha uma obra. Tem uma obra. Desde o ventre que vocês estão tendo livramento. Jesus vai continuar livrando. Porque eu estou vendo vocês, não sei nem se é daqui dessa igreja, não sei de nada de vocês. Mas Deus tem uma obra tão linda na vida de vocês, tão linda, de louvar, de pregar a palavra, louvar o nome do Senhor. Só que eu posso descer daqui, pastor? Desculpa, irmão, pedi para levantar para me orar, mas Deus fica falando. Só que essa noite, o Espírito Santo está entrando aonde ninguém pode entrar. Aqui, ó. Aqui. Ele está entrando. E ele vai fazer uma obra linda de dentro para fora. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele quer jogar vocês duas numa depressão. O inimigo quer que vocês duas fiquem depressivas. Não tenham alegria de viver. Só que hoje ele cai por terra. Vocês vão sair daqui felizes, sabe por quê? Porque quem chamou vocês é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu repreendo toda a depressão que quer entrar na vida de vocês, que Jesus lance por terra a partir de agora. Que vocês vão viver o melhor de Deus. Vocês vão pregar, vocês vão cantar, e o nome dele vai ser glorificado. Porque hoje, uma grande maldição que vinha lá do tempo de avó, de avô, lá de trás, Jesus está quebrando.
Ai, Chonaragácia. E a história de vocês vai começar a mudar. Vocês vão dormir, acordar e vão perceber que vocês estão diferentes. Vai ter uma alegria dentro de vocês que ninguém tira. Porque toda a armação do inferno, Jesus está fazendo cair por terra agora. Vocês vão sair daqui e com vontade de fazer a obra do Senhor em nome de Jesus. Olhe para mim. Tem batalha que a gente não vence só. Deus está conosco. Mas Ele sempre levanta reforços para estar orando para a gente e ter irmãs orando por você. E tu vai vencer essa peleja, diz o Senhor. Hoje Deus está entrando dentro de você, na tua saúde, sabe por quê? Porque o inimigo quer abalar o teu sistema nervoso, e Jesus está entrando, não vai deixar ele abalar nada, a ansiedade ele não vai deixar tomar conta da sua vida, porque você carrega uma promessa linda na tua vida e na sua casa, e o que prometeu é fiel para cumprir. Ele está dizendo para você, ser forte e corajosa, tá? Porque ele cumpre o desejo do coração, tu já colocou algo diante do céu. Jesus diz, só creia que tu vai ver a glória de Deus nesse negócio. E tu está orando e por causa da tua oração Deus vai libertar alguém. Por causa da tua oração alguém vai ser liberto e tu vai ver a obra linda que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Assim diz o Senhor. Nós vamos orar agora. E vamos agradecer a Deus por tudo quanto o Senhor já falou essa noite. Eu volto o microfone para quem é de direito. Fecha seu olho. Senhor Deus, eu quero louvar e bendizer o teu nome. A ti toda a honra e toda a glória. Pai, daqui a pouco nós vamos embora daqui, mas não da tua presença. A tua presença ela vai conosco. Nos leva em paz e segurança como nos trouxe, nos livra do inimigo do corpo e da nossa alma. Fica conosco, guarda um anjo da igreja, guarda os obreiros, guarda a família, guarda os membros, guarda todos nós que estamos aqui essa noite. Porque em ti nós confiamos e fiel é a tua palavra. Jesus, eu te peço, ó Pai, lança toda serpente por terra. Lança, Jeová. Dá um livramento. Porque o Senhor é o dono dessa casa e da nossa vida. Assim nós agradecemos, porque só o Senhor é Deus. Fica conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.